Investidor, investidora, como compor uma carteira turbinada na renda fixa? Falaremos de CDB, LCI, LCA, fundos de cota, debêntures incentivadas, debêntures não incentivadas, ETFs e muito mais. Se liga no Cafeína que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa quando você esteja nos assistindo ou nos ouvindo. O tema que a gente vai falar hoje é de interesse de qualquer investidor. Então deixe o seu like, ative as notificações, siga o nosso canal nas redes sociais. Se inscreva, hein? Invest News. Falaremos das diferenças entre os títulos públicos, títulos privados e fundos de investimento em renda fixa. É um tema necessário aí, muita gente está pedindo para falarmos mais de renda fixa, porque a Selic saiu de 2, está subindo, e a projeção é ultrapassar os 7% na virada do ano. Exatamente. E se vocês querem surfar bonito nos investimentos de renda fixa, fiquem ligados nas dicas de hoje. A gente vai começar falando dos títulos públicos. Quem investe nessa modalidade tem a segurança de estar justamente emprestando seu dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo. Sendo assim, títulos do Tesouro devolvem o valor investido acrescido de uma remuneração adicional, que nesse caso é a taxa de juros. Depende. Taxa de juros pré-fixada, pós-fixada? Então, vamos entender direitinho. Os títulos tanto podem ser pré-fixados quanto híbridos mistos, ou ainda pós-fixados. E entre os principais exemplos de títulos públicos estão o Tesouro Selic, o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro pós-fixado. Exatamente. Acho que não tem mais nenhum. Pré, pós e híbrido. Tem 3. Nem pode ser com juros semestrais ou não. Nesse momento, quantos tipos diferentes de pagamentos tem? 3. Pré, híbrido e pós. Ou pré, misto e pós. Acabou. Uma diferença nos cupons, né? Que o pré você pode ter paga tudo no final e tem aquela modalidade que você vai recebendo semestralmente e depois o principal no final. Tem essa modalidade tanto no pré quanto no IPCA+. Perfeito. Títulos privados, por outro lado, são aqueles emitidos não pelo governo, e sim por instituições privadas, né, bancos, financeiras, empresas de vários setores. Assim, o investidor está emprestando o seu rico dinheirinho para um privado. E como exemplos de títulos privados, a gente tem os CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, entre outros. Nesse caso, o maior risco é o de calote para algumas dessas modalidades. Um exemplo são as debêntures. Por isso que geralmente o retorno é maior quando a gente compara com um título do Tesouro, por exemplo, justamente para compensar o risco que é um pouco mais elevado. Tem que lembrar também que a liquidez, né? Você vai comprar algum título privado, diferentemente do Tesouro, não é garantia que vai ter um comprador se você quiser sair dele antes do investimento. Então fique ligado na liquidez. Além disso, existem algumas garantias adicionais nos títulos privados para deixá-los mais seguros. Então você tem alguns, tem o fundo de garantidor de crédito, né, que é o caso das garantias para CDBs, LCAs, LCIs e LCs. Já debêntures não tem essas garantias, no entanto pode ter outras, você pode ter uma companhia aérea que coloca o motor do avião como garantia. Enfim, todo título tem um risco e aí as garantias mitigam o risco. Quanto maior a garantia, menor o risco e, por outro lado, menor a rentabilidade que será paga ao investidor. Já os fundos de renda fixa têm o diferencial de serem geridos por um gestor, que é um profissional do mercado que trabalha focado nisso e está alinhado com o cenário econômico e do mercado como um todo. Você delega a função e não precisa ficar escolhendo em qual ativo investir. Os fundos de renda fixa são aplicações relativamente simples, mas como todas têm suas particularidades. Para ser enquadrado como tal, o fundo precisa ter 80% do patrimônio aplicado em ativos vinculados à variação da taxa de juros, índices de preço ou as duas coisas. Para ter esse tipo de exposição, os fundos aplicam basicamente em títulos de renda fixa. De maneira simplificada, quem compra esses títulos, na verdade, empresta dinheiro, em troca de juros que irá receber no futuro. Em certa medida, é assim que os fundos de renda fixa entram nesse jogo. Quando eles compram títulos públicos federais, debêntures, CDBs e outros papéis, eles estão emprestando o dinheiro dos investidores ao governo, às empresas ou aos bancos.
e esperam no futuro receber os recursos de volta com juros. E dessas operações que vem o retorno que os fundos vão oferecer aos seus clientes. Eles podem incluir na carteira títulos com maior risco de crédito e, via de regra, usam derivativos apenas para se proteger. E, diferentemente dos demais investimentos em renda fixa, os fundos são uma espécie de condomínio que reúne recursos de vários investidores para que sejam aplicados em conjunto no mercado. Os ganhos obtidos são divididos entre os participantes na proporção do valor depositado por eles. Obviamente, é descontado a taxa, né? As taxas que você vai pagar, por exemplo, taxa de administração para o gestor, quando não tem outra, mas o mais comum é taxa de administração. Como escolher entre tantas modalidades? Me conta, Doni. Bom, pode parecer óbvio, mas primeiro de tudo, analise qual é o objetivo do seu investimento. Só a partir dessa resposta é possível, pelo menos, ter um norte. Depois disso, é importante saber qual é o seu apetite ao risco. Essa parte já vai filtrar bem. É preciso ter em mente que o investimento mais seguro na renda fixa possivelmente não será o mais rentável para sua carteira. Mas o que você procura é preservação do patrimônio? É multiplicação do seu investimento? É algo para aposentadoria? É algo para a construção de um sonho como uma casa, um casamento, uma faculdade para o filho? Tudo isso impacta na decisão do seu investimento. Tem alguns CDBs, por exemplo, que pagam hoje um pouco mais que os títulos do Tesouro, ao passo que as debêntures oferecem maior rentabilidade. O risco, no entanto, das debêntures também avança conforme a rentabilidade esperada é vendida. Ou seja, quer ganhar mais, vai ter mais risco. Quase toda debênture e muitos CDBs têm o selo do rating, né? Que é a qualidade do crédito. Então você pode dar uma lida para ver qual o tipo e qual o grau de risco que você está enfrentando ao investir. Para ganhar com a alta dos juros, alguns títulos atrelados ao CDI aparecem como alternativa interessante. Para os mais conservadores, as letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito do agronegócio, as LCAs, assim como títulos emitidos por bancos, isentos de imposto de renda e com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, são uma pedida interessante. Essas são opções melhores que os CDBs ou o Tesouro Selic, uma vez que com a isenção de R é possível obter rendimentos líquidos maiores com um risco de crédito, e aí só vale isso se o risco de crédito for menor. Já entre os investimentos menos conservadores, os fundos de crédito privado dão as caras. São fundos que investem em títulos como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, também conhecidos como CRIs, e títulos bancários, como as letras financeiras, que podem ser atrelados ao CDI ou pagar uma taxa pré-fixada mais a variação de um índice de inflação. Em geral, Doni, querem bater os 100% de CDI. Exato. Mas assim, para não ter dúvida, quando a gente fala numa gradação de risco da renda fixa e dessas alternativas que a gente citou aqui, menor risco, Tesouro Direto. Tesouro Direto, porque o governo pode emitir moeda, pode emitir mais dívida para pagar anterior, e se o governo fizer isso, pode ter inflação? Pode, mas vai ter inflação para quem tem um real no bolso, seja investidor do título ou não. Então, menor risco é esse. Beleza, depois vem empréstimo que você faz para bancos grandes. Tá bom. Né? Então, aí entra poupança, entra CDBs, entra LCIs e LCAs. Tem diferença, né, de quanto eles vão te pagar, o líquido, porque LCI e LCA são isentas, mas o risco é da contraparte. E nesses casos, você tem garantia do FGC, até 250 mil por CPF por instituição e até 1 milhão no agregado geral. Depois vem CDBs de bancos médios, que tem o FGC, mas já tem um risco maior. Por que risco maior? Porque o FGC, primeiro, tem um limite. Segundo, que num caso aí extremo, o FGC poderia até quebrar. Depois vem aí os bancos pequenos. Por que eu coloco eles na frente das debêntures? Porque eles têm o FGC. E a chance do FGC quebrar, aí, supondo que estão dentro do limite do FGC, é pequena. Exato. Aí vai para debêntures. Exato. Tem as incentivadas e as normais. Não, aí a debenture é risco da empresa, não tem FGC, não tem nada. Aí dentro de debenture você tem que ver quem é a empresa e quais são as garantias, porque você tem um mercado de dívida, um mercado bastante complexo. Você pode falar assim, essa dívida é uma dívida prime. Como que é isso? Você tem que pagar ela primeiro do que as outras. Tem dívidas que são subordinadas, então aí tem a classificação das dívidas. Mas, em geral, as empresas, você olha o rating de crédito e
a qualidade daquele crédito em si. Então, o que eu estou falando? Que uma empresa gigante, vamos pegar o Banco do Brasil ou a Petrobras, que é uma instituição financeira, vai fazer uma dívida. A Petrobras pode ter duas dívidas, sendo uma mais arriscada que a outra. Vai depender do quê? Da garantia que ela vai dar numa e outra, se uma é subordinada ou não. Então tem que ficar ligeiro, mas tem aí o crédito, o rating de crédito que te ajuda a avaliar. E aí tem essa questão, né, de ver se é isento ou não de imposto de renda, mas nem sempre o que é isento de imposto de renda vale a pena. Vale a pena. Sim, a poupança, por exemplo, é isenta, é uma porcaria. Exato. Então você tem que fazer sempre a conta do líquido. Muito bem, acho que com isso a gente traz aqui uma robustez para este tema. Agora, quando você investe em um fundo de investimento, o pequeno investidor acaba tendo acesso a uma carteira bem diversificada e também a gestão profissional para monitorar o investimento, né? Esse é o aspecto interessante dessa alternativa. E para alguns analistas, atualmente é um bom momento tanto para investir em fundos com perfil high grade, né, cujos papéis sejam de primeira linha, emitidos por empresas com baixo risco de crédito, quanto em fundos high yield, aqueles com maior risco e, consequentemente, maior potencial de retorno. E como a inflação está pressionando, a renda fixa não deixa ser uma forma de proteção do que vem pela frente. Aí, claro, que nesse sentido é melhor você comprar aqueles títulos ou debêntures ou o que for que vão pagar o IPCA, que é a inflação, mais um percentual. E a questão que a gente não sabe direito como vai ser a inflação, né? Tem subido, a gente vai entrar aí num ano eleitoral, a gente sabe que ano eleitoral também costuma ter turbulências, enfim. A renda fixa, apesar de não ter grande chance de multiplicar e deixar seu patrimônio muito alto, ela tem como função principal a manutenção, a preservação do que você conseguiu em termos de poder de compra, por isso é importante ter a variação da inflação mais alguma coisa. Agora, uma outra opção é se expor aos ETFs de renda fixa. Por investir em uma cesta de títulos bem diversificada e calibrada pela própria Anbima, essa forma de investir dispensa o investidor de escolher os títulos e traz mais uma alternativa interessante, Sammy Boy, porque não tem uma taxa de administração alta e outorga e dá ao investidor ou investidora a possibilidade de acessar uma pulverização de diversos ativos com uma única aplicação. Exatamente. Como o ETF, na verdade, é um fundo passivo, tende a ter qualquer ETF uma taxa de administração mais baixa, então aí é o meio termo, né, entre o fazer sozinho e delegar tudo para um gestor. Você está pagando menos o gestor, que também vai tentar replicar, vai seguir os princípios de diversificação. Gosto de ETFs, tanto de renda fixa e muito mais as ETFs de ações, que eu acho uma boa forma de diversificação. E só para concluir, a gente falou de debêntures. Você tem as debêntures incentivadas, que vão ter isentas de imposto, e as não isentas. Claro que nos dois casos você tem que olhar o risco da empresa emissora, não tem FGC. Agora, as debêntures, como eu falei, tem um porém. O porém é que há debêntures sem liquidez. Então você tem um papel que vende daqui 10 anos, quero vender amanhã, não tem. Então, para evitar isso, e para quem está pensando em debêntures longas e falar, não sei se eu vou ficar tanto tempo, é desconsiderar os fundos de debêntures incentivadas, porque aí você tem a cota, tem uma liquidez maior. Mas debênture você tem o risco de liquidez, o risco da empresa, principalmente se você investe em só uma, então não é recomendado, e potencialmente se ganha mais. E muitas debêntures atreladas ao IPCA, e até tinha debênture atrelado ao IGPM. Imagina, o cara tomou GPM, deu 30, né? Foi uma maravilha. Mas claro, maravilha para quem recebe, para quem paga não foi bem assim. Certo, meu querido Doni? Exatamente, Sammy Boy. Vamos agora para um tufão de notícias. É o giro de informações aqui do Cafeína. A B3 divulgou a última prévia da nova carteira do Ibovespa, que passa a valer de setembro até dezembro. Farão parte do índice as ações das Alpargatas, Banco Inter, Banco Pan, Melius, Redditor, Dexco e Petz. Com isso, o Ibovespa passará a ser composto por 91 ativos, ante os 84 atuais.
Um dia depois de anunciar um acordo de patrocínio com a corretora de criptoativos Mercado Bitcoin, o Corinthians fez a oferta inicial de seus fan tokens. A oferta dos criptoativos se esgotou em apenas 2 horas. A venda gerou uma receita de 1,7 milhão de dólares, o equivalente a 8,8 milhões de reais. A USP se manteve como a melhor instituição de ensino superior da América Latina, segundo o ranking da revista britânica Times Higher Education, referência mundial na análise de educação universitária. 7 universidades brasileiras caíram de posição na lista. Pelo 6º ano consecutivo, a Universidade de Oxford ocupou o 1º lugar. Muito bem, as notícias foram giradas, falamos de renda fixa e esperamos que você aí do outro lado tenha gostado, porque o dia começou oficialmente. Porque para mim só conta o dia depois do cafeína. Não sei para você. É Deixe seu comentário. Dose de cafeína diária. E nos vemos aqui no Invest News. Tchau, tchau. Tchau.